estamos 24 horas no ar. Bom, Henrique, vamos começar com a falta d'água. Problemas da SEDAI, 1 milhão de pessoas sem água no Rio de Janeiro. Henrique, por quê? Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos os ouvintes da Causa Operária. Como você bem falou, né, cerca aí de 1 milhão de pessoas estão sem água no Rio de Janeiro. Mais um problema da SEDAI, o segundo esse ano, né? Lembrando que no início do ano teve o problema da Geosmina, que deu um gosto de terra aí para a água e um problema que se alastrou aí durante quase 4 meses, né? E agora, né, por conta de um problema nos elevadores da SEDAI, né, mais ou menos 17 bairros, né, assim como o município de Nilópolis, na Baixada Fluminense, o município limítrofe aí do Rio de Janeiro, ficaram completamente sem água. E parece que o problema está se alastrando desde o dia 17. E a previsão para a normalização do serviço é 23 dias, ou seja, só daqui a um mês voltaria a ter água no Rio de Janeiro. A gente está vendo, a gente tem visto, né, uma espécie de boicote, aí, de um ataque às estruturas da SEDAI, meio que uma sangria, para conseguir privatizar. A pauta da privatização da SEDAI é uma pauta que o governador Witzel, né, e outros governadores antes dele estão tentando fazer há um tempo, graças aí à mobilização dos trabalhadores da SEDAI e da população carioca. Isso não aconteceu até agora, mas, enquanto eles não conseguem privatizar, eles vão sangrando a SEDAI, né? Interessante ver como o problema ele vai se desenvolvendo, né? Bom, como eu falei mais cedo, é um problema de 3 dos 9 motores de operação, e parece que só 70% da capacidade está funcionando. Bom, a gente tem aqui algumas denúncias, né, de solicitar carro-pipa para a SEDAI, porque a SEDAI está tendo que ceder alguns carros-pipas para uma parte da população carioca, mas o fato é que a maioria da população está tendo que comprar esses carros-pipas. E quando você comprava, né, por R$ 250 um carro-pipa no início desse problema, né, em mais ou menos 1 ou 2 semanas, o preço do carro-pipa já subiu para R$ 750, ou seja, triplicou aí encareceu 3 vezes. A gente tem aqui vários relatos de pessoas que moram, sobretudo em área de favela, que estão sem água aí há mais de 2 semanas, e a gente tem essa previsão de 23 dias. Agora, Henrique, não é muito diferente, não é muito estranho se a gente comparar isso daí com a situação da falta de luz no Amapá, né? Uma total falta de controle do atendimento de necessidades básicas, né? Com uma verdadeira destruição da companhia. O governo, a prefeitura, se manifestaram a respeito? Parece que a SEDAI anunciou aí um gabinete da crise, né? O Ministério Público e a Defensoria Pública estão cobrando aí digamos assim, uma transparência na empresa, e uma divulgação de quais áreas vão receber rodízio. Mas o governo ainda não se pronunciou exatamente sobre o problema. Estilo meio Bolsonaro com o Amapá, né? Estão vendo aí se o problema se resolve sozinho. E é uma situação, como você bem falou, bem análoga mesmo, né? Só que no Amapá foi uma empresa privada, nesse caso aqui é uma empresa pública, mas, né, é uma operação que beneficia os interesses privados, já que, como eu falei, é uma sangria aí para privatizar a SEDAI. Tem aí, parece que vai ter representante de 2 órgãos especialistas, né, da Fiocruz e da Universidade Federal Fluminense, que vão se reunir, né, com a diretoria da SEDAI e cobrar uma transparência sobre as medidas adotadas, porque o fato é que também ninguém sabe muito bem o que está acontecendo para resolver o problema. Não é divulgado que áreas exatamente, né, estão sendo afetadas. Diz aí que é mais ou menos 1 milhão de pessoas em 17 bairros, mas a gente não sabe exatamente qual é a extensão, qual é a delimitação geográfica disso, e o que está sendo feito para resolver o problema. Então, né, você tem aqui o defensor público Eduardo Show, que participou dessa reunião, né, de um dos órgãos na ação para garantir a transparência no rodízio, diz o seguinte: é um problema de planejamento. O problema de planejamento é muito evidente nessa situação. Tem que detalhar muito mais a informação para as pessoas, para elas se programarem, saberem quando vão ter a água.
quando vão ter água. As informações têm que ser prestadas de uma forma muito mais eficiente do que está sendo feito. Bom, como eu falei, isso aqui deixa um pouco claro a intenção, né, digamos assim, o dolo da coisa, assim como teve dolo também no problema com a Geosmina no início do ano. Tá certo. Vamos passar para outra pauta. Vamos falar da situação da indefectivência policial do Rio de Janeiro. A Baixada Fluminense é a região com mais mortes em confronto. Destaque aqui para a palavra confronto, né? Porque às vezes a polícia confronta o cidadão que está parado na rua, né? Segundo, né, os estudos aí apresentados pelo jornal O Globo. Maior número de mortos. Quantos são, Henrique? Você teve aí um pedido do Fachin, né, para o governo do Rio de Janeiro de apresentar justificativas no aumento de operações aí, lembrando, né, que o STF tinha pedido para paralisar qualquer operação no Rio de Janeiro enquanto durar a pandemia, né? Obviamente que essa medida não só não foi respeitada, como o Rio de Janeiro continuou batendo recordes aí em número de intervenções e de mortes aqui no estado. Teve um aumento de 179% do número de mortes pela polícia em outubro em relação a setembro, né? Foram aí 145 casos de pessoas mortas nessas operações policiais. É uma superação aí de quase 200% dos meses anteriores e seguindo aí o histórico do ano passado, né, de cada mês, né, digamos assim, cada ano no mesmo mês o número é superado aí, supera o número do ano anterior. O maior número de operações foi feito na Baixada, mas a gente lembra aí que teve 2 operações no centro do Rio de Janeiro, no morro na comunidade do Zinco, se não me engano, que fica lá perto do bairro de Fátima, e foi feito um estudo aí pela UF, né, Universidade Federal Fluminense, que mostra que que as ações com a participação da Polícia Militar dobraram em relação a setembro, né, e que quando tem participação da Polícia Militar, o número de mortes também aumenta gravemente, né. Parece que o estudo mostra que o número de ações policiais dobrou, né, em relação a setembro com a participação da PM, né, que passou de 19 para 38, né, e também na Polícia Civil o número se manteve estável, mas o número de mortes também aumentou. É aquela coisa, né? A operação no Rio de Janeiro é uma coisa que nem o STF, né? Assassinar pobre no Rio de Janeiro é uma coisa que nem o STF, que já é um meio super antidemocrático, pode barrar, né? Os 2 batalhões em que mais teve operação e que mais teve o número de mortes foi em Queimados, que é o município da Baixada Fluminense, e em Mesquita, no 24º Batalhão e no 20º Batalhão, que subiram aí o de Mesquita subiu de 3 para 17 operações só no último mês. Perdão, no último mês, no penúltimo. No último mês de outubro, a gente ainda está em novembro, né? Tá certo. Certo. Bom, e essa matéria que está no Globo também, com o título, eu gostei do título, que diz o seguinte: a polícia identifica um PM de São Paulo como 4º suspeito de participar na execução do contraventor Fernando Inácio. Gostei do contraventor. Que história é essa daí? Bom, parece que um tal de Otto Samuel Donofre é o irmão do ex-policial militar, que também foi apontado na participação de um crime, que aparece aí no laudo com mais 3 suspeitos num vídeo gravado por uma câmera de segurança no condomínio, né, uma operação que está sendo investigada pela Polícia Civil, e agora acharam aí esse Fernando Inácio, que seria um policial, que é o irmão desse Otto Samuel, que é policial militar de São Paulo, né? O Rio de Janeiro importando aí mão de obra, não sabia que a gente estava precisando importar mão de obra aí dos outros estados, no quesito polícia. O Otto está foragido, né? Assim como o irmão dele, e o caso foi que eles mataram aí em Realengo, num bairro aqui da Zona Oeste do Rio, fizeram digamos assim, essa operação clandestina aí para matar esse Fernando Inácio.
Agora, a razão do crime ainda não está muito bem clara, não está sendo bem divulgada, mas parece que eles teriam, antes do crime, né, teriam aí ido esconder perto do local 2 fuzis, uma FAL e uma AK-47. Ah, perdão, tenho razão do crime assim, eu que me enganei aqui. É um problema de bicho, né? Briga entre bicheiros aqui no Rio de Janeiro. Ok. Bom, antes de passar para a pauta da saúde, a situação da pandemia da Covid-19, né, a pandemia que não foi embora, então não está voltando, sempre esteve, está aí cobrando o número de vítimas, como vem acontecendo, como a gente vem registrando aqui. Antes da gente falar em detalhes sobre isso no Rio de Janeiro, fala para você ficar ligado hoje na nossa programação, na sequência aqui do Panorama Brasil, tem a análise internacional com o companheiro Rui Costa Pimenta. Então, não perca, fique ligado em toda a nossa programação. Você também pode acessar o nosso site, celtv.com.br. Lá você tem a programação completa da Caldeirada TV, também a possibilidade de clicar e ativar as notificações do site para receber o aviso de quando a nossa programação entra ao vivo no ar. Bom, Covid. Rio de Janeiro tem apenas uma emergência do SUS funcionando em plenas condições. É o que diz aqui a matéria do jornal O Globo. Dando também aqui o seguinte, né? São 10 dias com alta de casos e mortes, a média móvel, e a fila por leitos de UTI na rede do SUS na capital. 94% dos leitos estão ocupados. Mais detalhes sobre isso, Henrique. Bom, como você bem falou, né, a situação aqui do Covid no Rio de Janeiro, ela é de recorde a cada dia, né? Lembrando que, se não me engano, foram há 2 dias atrás a gente teve o recorde mundial aí, o pior dia desde o início da pandemia de mortes, acho que foram 12 mil mortes registradas no mundo em um dia só. E aqui no Rio de Janeiro a situação ela é bem parecida, né? Só que a gente está batendo esse recorde de mortes a cada dia. E a situação dos leitos é de completa lotação, né? Inclusive na rede privada, né? Pelo que consta aqui na matéria, já está completamente lotada e possui apenas aí, só o SUS, que está ainda com alguns, né, poucos leitos sobrando, né? Parece que as UPAs e as CERs, né, são administradas pela Prefeitura e pelo Governo do Estado, estão superlotadas, sem respiradores e saída de oxigênio disponível. Então, aí tem filas enormes, né? Como aponta aqui o Globo, né? As tristes filas que são muito grandes para conseguir uma transferência para um leito de UTI, né? E, enfim, as vagas nas unidades especializadas para tratamento do Covid estão completamente lotadas. Aquilo que você falou, Rafael, durante o período eleitoral, sobretudo no primeiro turno, não se falava em Covid, o Covid estava paralisado, o Rio de Janeiro, inclusive, antes disso, estava baixando, né, na pandemia, estava tudo certo, né, e agora, chegando no final do segundo turno, lembrando que o segundo turno é agora no domingo, parece que voltou aí em sincronia, né, agora que o assunto já não é mais tanto eleição, agora que as peças nos tabuleiros já estão bem colocadas, parece que o Covid ressurgiu assim, do nada, né. Parece, né, que o Globo teve acesso a uma tabela com lista de 34 unidades de emergência, enfim, que não completam aí os hospitais, onde só a UPA, perdão, de Marechal Hermes, que é administrada pelo governo estadual, está em pleno funcionamento. Nas outras 34, há restrições em leitos, clínicos ou pediátricos e uma superlotação por Covid muito grande, né? Enfim, é um quadro, Rafael, que a gente viu no início da pandemia, né? Os números são muito parecidos, inclusive, né? 94% dos leitos de UTI ocupados em todo o estado, ou seja, não sobra quase nada, né? São 515 internados em UTI, onde ficam os casos mais graves, e 576 internados nas enfermarias aí. Desses 576, uma boa parte está esperando para ser transferida para as UTIs, né? O total, né, são 1.091 pessoas aí que estão internadas por causa do Covid. Isso é na rede SUS aí da região metropolitana do Rio de Janeiro, né, na região metropolitana 1, que é a capital, a Baixada Fluminense, né, não leva aí o lado leste da Baía de Guanabara, que é Niterói.
agora sim. Problemas aqui no som. Nesse caso aqui, a denúncia da imprensa burguesa, né, que aparece aqui, e que tem, naturalmente, né, um caso aqui de eleitoralite aguda, a notícia que dá aqui que as UPAs do Rio de Janeiro estão vivendo um caos, né, com aspas aqui para uma pessoa que diz: será que vamos assistir as pessoas morrendo em casa? Estão preparando aí o Salvador, né, Eduardo Paes, para dar jeito nessa situação? Muito provavelmente depois que o Paes ganhar, né, vão sangrar o Crivella até o final do ano e depois, né, ano que vem, que é ano ainda de pandemia, né, ninguém espera, nessa altura do campeonato aqui, ninguém espera que em 2021, 1º de janeiro de 2021, a pandemia vá embora magicamente, vão começar a abafar aí para não prejudicar o candidato da Globo, né. Mas, enfim, o pessoal está muito preocupado para que a situação fique que nem foi no Amazonas, né, e no Equador. E até na Itália mesmo, que a gente via pessoas morrendo aí na rua, sendo deixadas na porta de casa, porque o ML local não estava dando conta de transportar todos os corpos, né. Aqui no Rio de Janeiro, eu falei dos recordes, né? O estado registrou 2.029 infectados e 130 mortes na última quinta-feira, né? Ou seja, são números aí, são números recordes, né? A gente estava, na época em que a pandemia estaria supostamente estabilizada, era uma média de, se eu não me engano, acho que 70 ou 80 mortes por dia, e agora a gente já está começando a gente já ultrapassou a casa dos 100, né? E eu não duvido nada que a gente volte aí a ir lá para os 150 ou mais mortes por dia, mas de qualquer maneira, 2.000 infectados diariamente é um número muito grande, a pandemia aí avançando a passo de elefante, né? E, enquanto isso, 84% dos leitos do SUS ocupados. Lembrando, Rafael, também, que no Rio de Janeiro, né, a taxa de mortalidade foi a maior do Brasil, né? A gente teve aí, em segundo lugar, perdendo só para São Paulo, em número de infectados e em número de mortes, mas, em relação a São Paulo, o número de pessoas proporcionalmente que morrem no Rio de Janeiro é muito maior. Inclusive, é uma das maiores taxas do mundo, se eu não me engano, porque enquanto em São Paulo e em outros estados do país a taxa de mortalidade era de 7% dos infectados, no Rio de Janeiro era de 15%, ou seja, quase o dobro de pessoas que morria ao ser infectado aqui no Rio de Janeiro em relação a São Paulo, né? Isso certamente é por causa da situação dos hospitais públicos aqui no Rio de Janeiro, né, em que a pessoa é deixada para morrer, não tem equipamento, não tem nada, então assim realmente fica muito mais difícil você se recuperar do Covid. Lembrando também que o glorioso Witzel, né, o governador científico que foi defendido aí pela pequena burguesia e pela Rede Globo, prometeu vários hospitais de campanha, né, ficou de abrir 4, abriu só um, e esse um foi o hospital de campanha do Maracanã, foi desmontado para abrir o hospital de campanha em São Gonçalo, né? Então a gente não teve nenhum direito, porque esse um foi desmontado, funcionou durante pouco tempo e nunca com a sua capacidade total. Só para dar mais alguns dados aqui, Rafael, a gente tem, né, os municípios com o maior número de mortes pela Covid no Rio de Janeiro. Em primeiro tem a capital, que são 13.000 mortes, né? Depois São Gonçalo, que fica na região, aí do lado, um município ao lado de Niterói, né? Um município bem pobre, um dos municípios mais pobres do Rio de Janeiro, da região metropolitana, com 848 mortes. Depois Duque de Caxias, que também na região metropolitana, só que do Rio de Janeiro, com 836 mortes. Nova Iguaçu, Niterói, São João de Meriti, Campos, Belfor Roxo, Petrópolis e Magé. Ou seja, de todos esses que estão aqui, se eu não me engano, 5 ou 6 são da região metropolitana do Rio de Janeiro, né? São eles Duque de Caxias, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Belfor Roxo. Então, além do Rio de Janeiro, né? Então, a situação é muito grave. E registro de casos, né, a gente também tem a liderança do Rio de Janeiro, com mais de 134.000 registros, e o segundo lugar está bem atrás, que é Niterói, com 17, quase 18.000, né, em Niterói, depois São Gonçalo, enfim, Duque de Caxias e por assim vai, né, os municípios que eu já nomeei aqui. Tá certo. Bom, você acompanha então a situação, essa cobertura, no nosso jornal diário na internet, Diário Causa Operária. Você acessa em causaoperária.org.br, desde 2003 no ar, com as notícias, a análise, a polêmica, a discussão dos principais temas, todos os dias
no nosso jornal diário Caos Operário. É isso aí. Bom, tratando de eleições, então, para a gente caminhar para o tema, um dos temas centrais, né, inescapáveis aqui da situação política. Nós temos aí a situação, a gente já mencionou, né? Datafolha realizou a pesquisa do Rio de Janeiro dizendo que Eduardo Paes, do DEM, está aí com 55% da preferência dos votos. Crivella tem 23%. Quer dizer, um quarto do eleitorado aproximadamente, mais de um quarto aproximadamente do eleitorado votaria branco, nulo ou sequer compareceria às urnas. E nisso tudo, né, a gente vê aí o apoio da esquerda, né, a consumação daquilo que já havia se desenhado no início, antes da campanha eleitoral, com o Marcelo Freixo, que seria o candidato natural do PSOL à Prefeitura do Rio de Janeiro, retirando a sua candidatura e agora, às vésperas do segundo turno, declarando seu apoio na candidatura do DEM para a Prefeitura Carioca. Então, peço para o companheiro Henrique, foi também nosso candidato pelo PCO da Prefeitura do Rio, falar um pouquinho sobre essa situação e já pergunto. Por um acaso, né, a esquerda aí se renovou o seu apoio ao Paes ou ficou só por aquela declaração da semana passada do Freixo? Bom, a princípio teria ficado só naquela campanha, oficialmente, né, só naquela campanha do Freixo, embora aí nas redes sociais a gente veja um grande número de elementos da pequena burguesia falando que Crivella nunca mais, que vai de Dudu e por assim vai, né? Eu já ouvi até gente falando que o Eduardo Paes é aquele direitista que a gente ama odiar. Eu, sinceramente, não amo odiar nenhum direitista. E não vai ser isso que vai justificar meu voto no Eduardo Paes, né? Um dos prefeitos aí mais sanguinários do Rio de Janeiro, né? Eu estava vendo um dado, né, antes de entrar propriamente nos dados das eleições, Rafael, muito interessante, né, que deveria ser que escancar o quão fajuta é essa frente ampla, né, que só serve para beneficiar a direita. O Eduardo Paes, em número de desocupação, conseguiu superar o Pereira Passos e o Carlos Lacerda juntos. Ou seja, o Pereira Passos, que é conhecido aí, digamos assim, tem fama já até na cultura popular de ser o cara que mais desocupou gente no Rio de Janeiro, né? Foi o cara que implodiu o Morro do Castelo. O Morro do Castelo foi primeiro morro, né, a ser ocupado assim no Rio de Janeiro, ficava na entrada da Baía de Guanabara, tinha uma igreja muito importante. O nome não é bem igreja, mas eu esqueci agora qual é o nome. Mas, enfim, uma capela bem importante foi completamente implodido para que pudesse fazer a Avenida Rio Branco e fazer uma renovação aí no Rio de Janeiro. Ele foi responsável por grandes obras assim na capital, né? Além do Morro do Castelo, teve outros morros também, mas o Morro do Castelo é um dos mais importantes. Depois do Pereira Passos, teria o Carlos Lacerda também, que desocupou gente pra caramba, enquanto ele foi governador aí do Rio de Janeiro. Carlos Lacerda foi um dos principais responsáveis pelo golpe de 64, né, no golpe de 54 também contra o Getúlio, né, e os dois juntos, pegando os dados aí do total de pessoas desocupadas, né, de população pobre desocupada no Rio de Janeiro, não chegam aos pés aí do Eduardo Paes nas obras que ele fez aí para as Olimpíadas, né? Não necessariamente para as Olimpíadas, mas com a desculpa de serem para as Olimpíadas. Ele desocupou aí um número muito grande. Agora, eu não vi esse pessoal do PSOL que fez campanha contra a Copa do Mundo, né? Justamente porque a Copa do Mundo ia estar desocupando algumas pessoas, fazer campanha contra o Paes no Rio de Janeiro. Muito pelo contrário, agora eles estão apoiando o Paes. Inclusive, a chapa aqui no Rio de Janeiro entre PSOL e PT, onde o PT, né, fazendo uma manobra completamente maluca, né, porque prejudica eles, se posicionava na condição de vice de Marcelo Freixo, né, seria a chapa Freixo-Benedita, foi recusado pela direção do PSOL e pela Frente Ampla porque o PT teria apoiado, né, e estado nos governos do Cabral e do Paes. Né. Isso foi no início do ano. Agora o PSOL esqueceu tudo isso e está apoiando diretamente o Paes. É uma coisa completamente maluca. Né. Bom, sobre os números, né, o Eduardo Paes está aí com 55% de intenção dos votos, e se a gente não levar em consideração, né, só os votos válidos, o Paes chega a 70% e o Crivella soma 30%. Né. É uma disparidade muito grande. Obviamente,
há uma certa fraude envolvida aí, mas, enfim, a gente não pode esquecer também que a esquerda está fazendo campanha para o Paes, está defendendo o Paes, falou aí que Crivella de jeito nenhum, né? Mas, enfim, em termos absolutos, eu não vejo por que o Crivella seria um mal menor contra o Eduardo Paes. Para mim, muito pelo contrário, o Crivella, em certo ponto, foi até melhor do que o Paes, porque ele fez poucos reajustes no transporte municipal do Rio de Janeiro, desocupou menos gente e ainda conseguiu, numa briguinha ali, obviamente, para ganhar voto durante as eleições, né, conseguiu impedir completamente a Lanza de cobrar pedágio na linha amarela, né. Nem isso, né, o Paes chegou a fazer no Rio de Janeiro. Bom, Mas aí você tá, com isso daí você está alimentando os argumentos, né, que a esquerda, o PSOL particularmente, lança contra o nosso partido, né? A esquerda pequeno burguesa que se unificou aí em torno, por exemplo, da candidatura do Guilherme Boulos, né, elogiado pela imprensa capitalista em São Paulo, né, como a esquerda responsável, coerente, etc, etc, e que no Rio de Janeiro, vergonhosamente, está apoiando aí o que seria o equivalente, né, já que o PSDB do Rio é muito fraco, seria o equivalente do Bruno Covas no Rio de Janeiro, ainda mais direitista, né? E eles acusam o PCO de estar apoiando a direita por declarar aí que não vai dar nenhum voto aos golpistas e aos seus aliados, né? Como é que fica essa situação? Ah, Obviamente que não se trata de escolher o mal menor, mas pergunto para você, diante do que o partido discutiu e aprovou na sua recente 31ª Conferência Nacional, no último final de semana. O PCO está chamando voto nulo. Isso aí coloca o nosso partido junto com a direita? Estamos apoiando o Crivella e o Covas, por acaso? Teria que fazer um malabarismo muito grande para justificar isso, né? Porque quem está apoiando a direita, e isso abertamente, é essa esquerda da Frente Ampla, né? O PCO não está chamando a votar no Paes, muito menos chamando a votar no Crivella, né? A gente está denunciando essa Frente Ampla. Agora, a esquerda, o PT, o PSOL, sobretudo o PSOL, né, e o PCdoB, que são os principais, digamos assim, propagandistas dessa política de frente ampla, que estão chamando a votar nessas pessoas, né? Obviamente que nacionalmente o pessoal faz toda essa propaganda em torno da figura do Boulos, né, grande esquerdista, rapaz aí dos movimentos sociais, né, toda aquela farofada inventada pela imprensa. E o Rio de Janeiro e outros casos aí ficam mais escondidos, né, porque a esquerda está tendo que apoiar o Paes, fazer aí propaganda para o Paes, para elegê-lo contra o Crivella. O Partido da Causa Operária de jeito nenhum vai chamar voto nesses dois e vai defender aí, e vai, como é que fala, chancelar da legitimidade para essa fraude eleitoral. Até porque essa vitória do Paes, né, em grandes termos, também vai vir com uma certa fraude eleitoral para cima do Crivella. Porque o Paes, mesmo com essa campanha toda da Frente Ampla, da Rede Globo, da própria esquerda, não é tão popular assim no Rio de Janeiro, né? Ele não é tão amado que nem acredita a esquerda, a própria esquerda aqui no Rio de Janeiro, né? A esquerda fala que o Paes é um populista e não sei o quê, só porque ele foi pioneiro aí antes do Dória, e antes do Dória tirar foto fantasiado de gari e tudo isso, o Paes já tirava foto andando de skate no Parque Madureira, né? Fantasiado aí de vendedor de mate e tudo mais, né? Nesse sentido está aí o Rio de Janeiro inovando, né? Em político fantasiado de trabalhador. Mas, de maneira alguma, o partido vai chamar a votar nessas duas pessoas, participar dessa frente ampla, e, pelo contrário, né, quem acaba chamando o voto para a direita é a própria frente ampla. Quem chama voto no Guilherme Boulos, quem chama voto aí no Eduardo Paes é quem tá beneficiando a direita, né? Inclusive, em Recife, a situação é que o pessoal está apoiando o João Campos contra a Marília Reis, ou seja, a frente ampla é contra, né, um partido de esquerda lá no Recife, né? O PCO denuncia as eleições, denuncia esse processo fraudulento e denuncia, sobretudo, a Frente Ampla, que é uma política para jogar areia nos olhos da população, que está achando que está votando no mal menor, quando muitas vezes, como é o caso do Rio de Janeiro, né, está votando no mal maior. É que nem a situação do Trump e do Biden, né, nos Estados Unidos. O Biden é o senhor da guerra, de jeito nenhum é um mal menor, né? Se fosse ter um mal menor, seria o Trump, né? Se a gente fosse seguir essa política completamente incoerente da esquerda. Aqui no Rio de Janeiro, mesma coisa. Se fosse para ter um mal menor, muito provavelmente seria o Crivella e não o Eduardo Paes. Tá certo. Bem, por fim,
perguntar para o companheiro Henrique, já que a campanha eleitoral do partido acabou no que diz respeito a chamar o voto no PCO, quais são as próximas iniciativas aí na luta contra o golpe? Temos já um calendário de atividades? Bom, a gente teve aí digamos assim, a gente criou um hábito aí, graças às eleições, de fazer panfletagem na central. A gente está pensando em retomar essas atividades, né, sobretudo com a venda do jornal, mas mais importante do que isso, Rafael, a gente está chamando um ato no dia 9 de dezembro, no Rio de Janeiro, né, com as forças progressistas aí que estão com a gente desde o início da pandemia, pelo Fora Bolsonaro, e todos os golpistas, para, digamos assim, não deixar a política cair naquele mormaço que cai em todo final de ano, né, sobretudo depois das eleições, em que, né, aquele esquerdista que lutou bravamente para ter um carguinho, né, para se encostar aí, na máquina pública, e depois fica tudo paralisado, né, que a gente teve no ano passado, depois que o Lula foi solto, o pessoal falando que só volta a militar em março. Né? Indo contra esse intuito, o partido está chamando lá no Rio de Janeiro um ato na Central do Brasil no dia 9, junto com a FIST, junto com o Sindipetro, junto com a Casanem, e a gente está aí correndo atrás de outros setores da esquerda, vendo se a gente chama outros partidos para participarem desse ato, e a gente retomar aí com uma força total a campanha nas ruas contra o Bolsonaro e também para denunciar a Frente Ampla. Tá certo. Bom, obrigado, Henrique, pelos comentários, pela análise aqui para mais um Panorama Brasil. Você que está acompanhando a gente, fique ligado na programação da Causa Operária TV. Na sequência, como eu já disse antes, vai entrar a análise internacional com o companheiro Rui Costa Pimenta. E o Panorama Brasil volta na segunda-feira, a partir do 12h15. A gente se vê lá. Música